2 Pedro capítulo 2, no culto anterior, nós lemos do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1, amém? Amém. Se eu não me engano, foi até o versículo 1, se eu não me engano. Nós vamos continuar lendo e abordando esse assunto que o apóstolo Pedro, ele julga importante. Esse assunto que ele diz que ainda que as pessoas saibam, que os cristãos saibam, e que estão firmados nessa verdade, ele quer lembrar e quer empregar esforço máximo para, mesmo depois da sua partida, esses cristãos lembrarem desse assunto. Se você perceber, se você adentrar no texto, você vai perceber que o próprio apóstolo Pedro dá suma importância para o que ele está falando. Todos nós damos suma importância para tudo que nós lemos na Bíblia Sagrada, mas todos aqui sabem que a Bíblia Sagrada ela é dividida por história, poesia, provérbios, doutrinas, o Evangelho de Cristo, a história de Jesus. Então a gente sabe aquilo que é para nós e aquilo que só está revelando algo. Às vezes a Bíblia vai contar uma história para revelar uma das características de Deus. Aqui nós estamos lendo uma epístola, toda ela é uma doutrina. Então cada detalhe do que ele vai falar, ele pode até usar referências do passado, mas aqui não conta história, aqui realmente vai ensinando. Diferente de você ler um 2 Pedro, para você ler um livro de Gênesis, que ele conta uma história, ele narra uma história, não é tudo que está lá que ele traz para cá, traz para a nossa vida. Mas esse livro, que são essas epístolas, elas são doutrina, do começo ao fim é ensinamento. Tome cuidado com isso. Olha, saiba que o poder de Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida à piedade. Então ele está revelando. Empregue os conceitos dos seus esforços em acrescentar a sua fé. Então está ensinando, não é uma história que está contando, é um ensinamento, uma exortação. E o apóstolo Pedro, ele falou que é muito importante isso que ele está dizendo, até porque ele não falou da sua vontade humana. Ele diz: toda profecia, ela não é feita ou produzida pela vontade humana, mas ela é da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Ela não é de interpretação pessoal. E por que ele fala isso? Para que nós venhamos a dar importância ao que ele está falando antes e ao que ele está falando depois. E depois ele começa a dizer, no capítulo 2, versículo 1: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, olha para mim aqui, presta atenção. Um falso profeta pode ser um falso profeta porque nunca foi um verdadeiro, como pode ser um falso profeta que um dia foi um verdadeiro. Como que o senhor está falando isso, pastor? Porque o próprio apóstolo Pedro diz que eles chegam ao ponto na sua falsa profecia de renegar o soberano que os resgatou. Aqui o texto, ele é ambivalente. Pode falar do resgate tanto do falso profeta que anuncia a falsa mensagem, como daqueles que foram resgatados por Deus, dos quais houve a mensagem. Então nós temos que sempre ater a toda a interpretação segundo o que a palavra diz. Nós sabemos que algumas pessoas se dedicam mais a interpretar o que a Bíblia quer dizer, a estudar ela, a meditar nela. Tem pessoas que não são pastores, não são obreiros. Essas pessoas, elas empregam esforços, elas concentram esforços, empregam, investem dinheiro para descobrir o que a palavra de Deus está dizendo. E não somente isso, mas elas buscam ter relacionamento com Deus, porque os mistérios do Senhor só é revelado para aquele que é espiritual. E por que isso é importante? Porque para
você é fácil se desviar da verdade. Deixa o nosso sentimento governar a nossa compreensão, o nosso raciocínio. Há muitas das vezes, os nossos sentimentos governam muito mais a nossa consciência do que a nossa consciência governa os nossos sentimentos. Há opiniões que mudam quando acontece alguma coisa com a pessoa, ela sente dentro dela, e isso que ocorreu muda a opinião dela. Em alguns casos isso é positivo, em outros casos é ruim. Por quê, pastor? Porque se eu estou firmado numa verdade, da qual eu tenho certeza plena, não importa o que aconteça, eu preciso estar firmado naquela verdade. Mas se eu estou firmado numa verdade, e o que ocorre na minha vida me tira dessa verdade, significa que os meus sentimentos, que as minhas emoções é que governam a minha consciência, o meu intelecto, os meus pensamentos. Eu não posso, e isso ocorre muito, isso é natural, o ser humano ser governado pelo que ele mais sente do que pelo que ele mais acredita. Olha uma mãe e um pai. Eu sou pai, e eu sou pai de um, e espero viver a minha vida toda sendo pai de um, se Deus assim achar graça à minha vida. Eu não quero aqui, eu quero ter orfanato, eu não quero criar biologicamente um orfanato, amém? Amém. Mas olha só, normalmente quando você tem mais de um filho, você é rígido com os mais velhos, mas a vida vai te mudando, e os sentimentos de culpa, de algumas coisas que você praticou com os mais velhos, muda você ao ponto que você não é tão rígido com o mais novo, e ao ponto que a frouxidão é tamanha, que já não há nem uma sombra do que foi a educação que você deu para o mais velho. Quem aqui é filho, diga amém. Amém. Quem é filho assim, que tem irmão? Quem aqui tem irmãos, diga amém. Amém. Quem já viveu isso na sua própria casa, diga, eu já vivi. Eu já vivi. Ok. O que mudou? O pai é o mesmo, a mãe é a mesma, as circunstâncias alteram o sentimento, e o sentimento muda a consciência das pessoas. O pai que educou, ou a mãe que educou o filho, dizendo, olha, aquele primeiro filho que você pegou, você sentava com ele, você corrigia o material, sabe? Você olhava a letra, você se empenhava para melhorar a letra dele, e aí você emprega uma energia. Aí vem o segundo filho, aquele primeiro filho que, meu Deus do céu, escovava os dentes 3 vezes por dia, certo? Depois de toda a refeição você escova os dentes. A criança não dorme num lençol mais de uma vez, é um cuidado imenso. Aí vem o segundo. Aí o seu sentimento é o sentimento do quê? Cansaço. E o cansaço começa a mudar as suas crenças. Só mais um dia nesse lençol. Antigamente você acreditava, não, eu preciso pelo menos sacudir ou trocar esse lençol, porque tem uns ácaros, né? E eu não posso deixar dormir novamente aqui. Aí vem o segundo filho. O cansaço é maior, e o cansaço muda a pessoa. Aí a pessoa já fica ali, não, mas não tem problema não. Aí vem o terceiro. Em alguns casos, no segundo a pessoa já descamba. Em alguns casos é no terceiro ou no quarto. Chega uma hora que o filho mais velho, se ele não souber administrar os seus sentimentos, ele cria revolta. Por quê? Porque ele quase perdeu a orelha de tanto ser puxado. E isso não é certo. Porque ele tomou surra, apanhou. Mas quando ele olha para a criação do mais novo, o mais novo faz aquilo que ele jamais poderia fazer. Se ele fizesse, ele perderia a vida. O mais novo faz, e os pais parecem que estão dentro de uma cúpula, de um outro cosmo, ao ponto que parece que eles não estão vendo. Se o filho mais velho não for bem equilibrado, ele se revolta. Ele se revolta, porque ele se sente injustiçado. Ele cria raiva do mais novo.
É por isso que normalmente você vê, quando a família é muito grande, irmãos mais velhos terem raiva do mais novo. Mas eles não entendem que o ser humano, e eles também, são assim. As circunstâncias mexem com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e infelizmente, em algumas coisas, nós somos mais governados pelo que sentimos do que pelo que acreditamos. E o apóstolo Pedro, ele está exatamente falando sobre esse princípio. Olha, eu quero lembrar vocês da verdade, e ainda quero validar, dizendo que a verdade que eu vos falo é verdade porque eu ouvi. Eu não sou aquele que ouviu do outro, eu ouvi da boca de Jesus. É por isso que ele fala isso. Ele não está falando dele para esnobar. Ele não está falando dele para ele se mostrar como melhor do que ninguém. Ele está validando a sua pregação, dizendo onde ele estava. Eu estava com o mestre. Eu ouvi lá naquele Monte Santo a voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me agrado. E por que ele fala isso se o assunto não é esse? Ele fala para validar o que ele está pregando. E ele diz: olha, eu estou pregando a verdade. Eu sei que vocês estão firmados nela, mas eu quero lembrar vocês. Eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero lembrar. E vou me empenhar ao máximo para mesmo depois da minha partida vocês lembrar. E sabe por quê que eu vou me empenhar ao máximo? Porque como houve falsos profetas no meio do povo, haverá falsos mestres entre vocês. E esses falsos mestres introduzirão heresias destruidoras. Agora lembra que eu falei? O falso mestre pode ser aquele que ele já iniciou pregando ou anunciando, porque ele já é falso no início. Ou pode ser uma pessoa que andou com Cristo, mas ela foi destituída porque esqueceu de fazer, ou esqueceu não, né? Deixou de fazer manutenção da sua santidade. Um pregador honesto pode aprender uma teologia errada e se tornar um falso mestre. Igrejas começam certo e terminam errada. Igrejas podem começar com os fundadores, depois de um tempo vem outros pastores, porque os fundadores faleceram, e esses outros pastores comeram de teologias erradas e perverte o estatuto que foi fundado. Muita coisa pode ocorrer, mas o apóstolo Pedro está nos dizendo: vocês conhecem a verdade. E hoje nós temos o privilégio de ter isso aqui. Cada um de vocês tem isso aqui nas mãos. E a única certeza que vocês podem ter, se o que vocês estão ouvindo é verdade, é se vocês analisar por intermédio disso aqui. É por isso que eu não gosto de ler pelo celular. Eu não confio em aplicativo. Pode mudar uma vírgula. Pode mudar uma vírgula. E uma vírgula muda a estrutura toda de uma frase. A presença dela onde não deveria estar, ou a ausência dela onde deveria estar. Eu não confio. E mesmo a Bíblia impressa, a gente tem várias Bíblias para analisar e entender. E por que isso, pastor? Porque a sua salvação depende do quanto você conhece a Cristo. A vida que eu e você queremos viver, essa vida de Cristo e essa vida em piedade, essa piedade quer dizer fervor, ela está interligada ao quanto eu tenho do pleno conhecimento de Cristo. E como é que eu posso conhecer Jesus? Porque Pedro andou com ele. Eu não ando com Jesus fisicamente. Alguém aqui anda? Não. Como é que nós podemos conhecer? Conhecê-lo através da sua palavra. Através da sua palavra. E é por isso que ele está dizendo: vou me empenhar ao máximo para mesmo depois da minha partida eu fazer vocês lembrar. E ele registrou. Agora esses falsos mestres, eles introduzem. Eles não precisam tirar a crença da sua mente, apenas introduz. Um copo d'água, para se tornar venenoso, não precisa se tirar toda a água dele e colocar só veneno. Basta apenas deixar a água aqui dentro. Apenas introduza veneno. Se tornou venenoso.
90% de heresias. Acredita em apenas uma heresia, já está contaminado todo o conhecimento que você entende sobre Cristo. Até porque o conhecimento de Cristo está todo ligado. Não dá para eu falar de salvação sem falar de pecado. Não dá para falar de pecado sem falar da queda de Adão. Não dá para falar da queda de Adão sem mencionar que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Não dá para falar do sacrifício de Cristo sem falar da necessidade do sacrifício. E aí você vê que cada assunto que você entra, é necessário conhecer outro. E cada assunto que você entra, é necessário conhecer outro, porque o evangelho está todo interligado. Entender sobre colocar piso, azulejo, não é saber levantar uma casa como um todo. Para saber levantar uma casa como um todo, da construção ao acabamento, você precisa saber tudo. E o que me preocupa é como que nós poderemos viver em santidade se não nos empenhamos em conhecer a verdade. Qual é a certeza que você tem que o que eu prego não é uma heresia? Qual é a prova? Eu te conheço, pastor. Ok. Homens bons se tornam homens maus. Pessoas boas erram, intencional ou não intencional. Você só vai ter uma certeza e uma garantia a partir do momento que você tem um relacionamento com a palavra. Ainda mais sabendo que nós podemos ser propensos a produzir heresias. Porque lembra que eu falei que os sentimentos governam muito mais nós do que a nossa consciência? Há pessoas que elas interpretam a Bíblia conforme o estado que elas estão. Conforme o estado que elas estão. Uma pessoa pode ler o mesmo versículo e ter uma interpretação totalmente diversa pelo estado que ela está, a condição atual dela. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Para quem tem um armário cheio, ele entende que o armário está cheio porque nada lhe falta. O crente verdadeiro que está com o armário vazio, ele crê que o Senhor é o pastor dele e nada lhe faltará, porque ainda que o armário esteja vazio, o Senhor não deixará que nada lhe falte. Cada um interpreta de uma forma. Mas peraí, quando o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará, ele tinha uma intenção. E o Espírito que guiou ele tinha um alvo, um objetivo. A minha palavra não volta vazia. Assim como a água cai do céu, e antes de voltar para o céu, nós sabemos como que a água volta para o céu, sim ou não? Sim. Ela volta em forma de vapor, certo? Quando uma água cai do céu, para ela voltar para lá, antes ela tem que fazer a terra produzir, alimentar o gado, alimentar o camponês, mover a economia, depois ela volta para o céu. Ela volta porque até o sol esquenta e evapora uma certa quantidade de umidade da terra. Aí Deus fala, assim como a água cai do céu e não volta para lá sem antes cumprir o seu propósito, minha palavra não volta para mim vazia. Antes ela cumpre o seu propósito pelo qual ela foi designada. Peraí, isso está na Bíblia. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tinha um propósito e uma designação. Qual é? Como saber? Através do conhecimento e do estudo da palavra. Porque se eu apenas ler, eu interpreto conforme a situação que eu estou. E é por isso que muitos criam as suas próprias heresias. E o texto diz, eles introduzirão heresias destruidoras. Qual é o objetivo da heresia? Destruir. Mais alto. O objetivo da heresia é Destruir. destruir. Não é crescer, não é aperfeiçoar sua fé, é destruir. Quantas coisas você acreditou que te destruiu? Quantas vezes você achou que estava certo e na verdade só te levou para o caminho mau e Deus falou, volta. Quantas vezes nós acreditamos que estava certo? Que aquela seria, quantas vezes nós nos apartamos do momento que não era para se apartar? A Bíblia fala que existe um tempo para abraçar e um tempo para se apartar. Sim ou não? Sim. Quando que é esse tempo?
É quando você se fere, se magoa. Quando que é o tempo de se apartar? Existe o tempo, mas a incógnita não é se existe ou não o tempo, é quando é o tempo. Só os espirituais compreenderão quando é o tempo de se apartar. A pessoa pode se apartar intencional, ou ela pode ser apartada porque Deus escolheu apartar. Eu lembro que a pastora passou por uma situação, e vocês sabem, não preciso trazer aqui tão claro, até porque eu estou falando para o YouTube também, e tem coisa que eu não vou expor, mas a pastora teve uma situação onde uma diretoria foi muito injusta com ela. Deus pegou a pastora, eu estava junto, levou ela para uma denominação. Vocês já sabem, sim ou não? Sim. E lá ela ficou escondida no sentido simbólico da palavra. Ali ela foi cuidada, escondida do quê? Escondida do rol de conhecimento que nós tínhamos. Foram injustos com ela ao ponto dela falar: ou o Senhor me honra, ou o Senhor me mata. Deus deu o quê? Um tempo de quarentena para se recuperar. Há momentos que o tempo de se apartar não foi nós que escolhemos, foi o próprio Deus que apartou, para te curar, para te restaurar, para sarar suas feridas, para te ensinar. Há momentos que Deus nos aparta para nos corrigir, para revelar para nós os nossos pecados, nossos erros. Mas há momentos que nós nos apartamos que não é o tempo. Como descobrir qual é o tempo de se apartar? Existem coisas que você não descobre só na palavra. Você precisa ser espiritual para ter a revelação do que a palavra está dizendo. Porque às vezes o tempo de se apartar de A não é o tempo de se apartar de B. Mas para que não seja introduzido uma heresia em mim, e para que eu também não me introduza heresia, ou não nasça dentro de mim, movida pelos meus sentimentos por causa das circunstâncias, qual é o cuidado que eu tenho que fazer? Eu tenho que concentrar os meus esforços em ter aquelas qualidades que nós falamos no culto anterior. Acrescentar à minha fé virtude, à minha virtude conhecimento, ao meu conhecimento domínio próprio, ao meu domínio próprio perseverança, à minha perseverança piedade, à minha piedade amor. Eu tenho que ter essas qualidades. E como é que se obtém essas qualidades? Elas não são palpáveis, por isso que se chamam qualidades. Não dá para comprar na mercearia, por isso que se chama qualidades. Não nasce com ela, por isso que você pode concentrar esforços para acrescentar. Se todos nascessem com qualidade, você não precisaria acrescentar esforços para concentrar esforços para acrescentar. Mas se é obtida por um exercício, eu sei qual é esse exercício. Quanto mais eu conhecer a Deus, como é que a gente conhece a Deus? Primeiro passo para conhecer Jesus: eu preciso conhecer a história dele, tudo o que ele falou e tudo o que ele ortogou aos seus apóstolos para os seus apóstolos falarem. Então eu preciso ler o quê? A Bíblia. Ler a Bíblia. E é só isso? Porque existem historiadores que não são cristãos, ao contrário, são ateus. São ateus. Ateus. E conhecem a Bíblia muito mais do que eu e você junto. É só ler a Bíblia? Não. Eu preciso praticá-la. Eu não me torno espiritual tendo conhecimento. Eu me torno espiritual vivendo em conhecimento. Saber fazer o certo, mas não praticar o certo, é a mesma coisa de você ter ovo e não fritar. É a mesma coisa de você ter carro e não dirigir. De você ter uma moto e não saber pilotar. Você tem uma coisa útil, muito útil, mas não lhe serve de nada, porque lhe falta prática. Ter conhecimento da Bíblia, mas não colocar em prática, é a fé sem obras, é a fé morta. Para a fé ter obras, ela precisa se encher dessas qualidades. A sua virtude não é algo que entra dentro de mim, de você, e fica ali escondida. Ela se manifesta no nosso modo de viver. Há aquelas pessoas que nós dizemos: essa pessoa é virtuosa. Olha, essa pessoa tem conhecimento espiritual. Essa pessoa tem domínio próprio. Não é que ela nunca peca, ela é fadada a pecar, mas ela tem domínio próprio. Ela não é mais descontrolada, descabeçada. Não, ela tem domínio próprio.
ela para, ela pensa antes de falar. Se ela age errada, ela corrige, porque o domínio próprio não te livra de errar. Mas o domínio próprio, além dele diminuir a sua porcentagem de erro, o domínio próprio te dá a capacidade para consertar onde você errou. Porque você precisa dominar teu corpo para o orgulho não falar mais alto e você reconhecer o teu erro. Reconhecer o erro. Pedir perdão, eu até trouxe um exemplo aqui. Pedir perdão não é reconhecer o erro. Um político pode pedir perdão, é o que mais nós vemos hoje na internet, sim ou não? Sim. A pessoa vai lá, fala com toda a paixão e emoção, aí pega mal na internet para ela, é ou não é verdade? Sim. Aí ela volta assim, ó, eu quero me desculpar, o que eu falei não foi certo, sei lá o quê. Você acha que todo esse pedido, todas as vezes que tem um pedido deste perdão, a pessoa se arrependeu do que falou? A pessoa mudou de opinião do que ela tinha? Não, ela pediu perdão. Porque pedir perdão necessariamente não significa que a pessoa se arrependeu. Para você se arrepender, você precisa ter domínio próprio, porque você precisa subjugar o teu corpo, reduzi-lo à escravidão, para naquilo que você prega ou acredita como verdade bíblica, de maneira nenhuma você venha a ser reprovado. Então você faz o teu corpo praticar. Peraí, fiquei com raiva do meu irmão, vou chegar nele e vou falar, me perdoa, mas a raiva ainda está aqui. Não. Nós podemos enganar uns aos outros, e é até bom às vezes que a gente se engana um ao outro, não é verdade? De um lado, você olhando para um lado, é até bom. No exemplo que eu estou falando do perdão, é até bom que o irmão não saiba que o teu perdão foi de crocodilo, porque pelo menos o irmão acredita que foi sincero, e aí acaba o assunto ali, pelo menos do irmão. Mas quando Deus olha para o seu coração, Ele vê que a tua boca falou que o seu coração não está cheio. A boca fala sobre perdão quando não há arrependimento. Jesus disse assim para os fariseus: a boca fala que o coração está cheio, porque todo aquele tira do seu coração o seu bom tesouro. Mas é incrível, porque vocês falam coisas boas tendo um coração mau. Existe uma regra, mas existe a bagunça da natureza caída. A boca fala demagogamente, hipocritamente, com o que o coração não tem. Então não é só falar de Bíblia, é praticar. Para eu conhecer Jesus, conhecer a verdade, estar alicerçado nela, não é só ouvir, não dá. Olha aqui, meu querido, eu já tenho só pouco tempo, não dá para falar tudo. Não é em todo culto que você ensina tudo que a Bíblia fala. Tem assunto que a Bíblia fala que não fica para culto não, que não dá para você falar em uma horinha não. Você leva, querido, há um assunto que você leva tempo. Eleição e predestinação é andar em volta de um toco a vida inteira, porque a vida inteira o cálculo não bate nem para os calvinistas, não bate nem para os arminianos, o arminiano não bate para ninguém, o cálculo não fecha. Mas só porque é difícil de entender, ou não chega num denominador comum, eu vou deixar de conhecer? Sendo que a palavra, ela fala dos eleitos, dos escolhidos e dos predestinados. Então eu não vou entrar no assunto porque é complexo. É assim que funciona. Foi assim que o homem, bom, os que acreditam, o homem pisou na lua. Foi assim que o ser humano criou o carro. Foi assim que conseguiram captar a energia elétrica. Quando encontra uma dificuldade, desiste porque é difícil? Ou foi rompendo todos os dias, falhando todos os dias? Querido, olha para o mundo. Os empresários do mundo faliram várias vezes para depois conseguir engajar uma empresa que desse lucro para o resto da geração deles. Tem empresa aí que vale 2, 3 bilhões. Está para o resto da geração. Morre ele, vem o filho, esbanja, vem o neto, esbanja o bisneto, o taraneto, o tataraneto, o tataraneto, e vai, e ainda tem. Sabe por quê? Porque alguém escolheu, diante de uma dificuldade, não buscar conforto, mas insistir até descobrir. Sabe o que é engraçado dos cristãos? É que eles não insistem em conhecer a Deus.
E é exatamente isso. Nós nos tornamos presas fáceis para heresias criadas pelos nossos sentimentos ou por mestres, falsos mestres, que introduzem heresia. E isso só bagunça a tua vida. Não deixa você pelo menos conhecer o caminho. Porque tem pessoas que querem fazer o certo, mas nem o certo conhece. Às vezes eu fico pensando, coitado de um entrevistador de podcast. Um dia ele traz um pastor que fala que o inferno existe. Outro dia ele traz outro pastor que fala que o inferno existe. Outro dia ele traz um pastor que fala que o inferno existe, mas o ser humano não vai viver eternamente lá. Ele vai sofrer um pouco e vai morrer. Outro dia traz um outro... Meu Deus, você ouve tanta coisa, que no final, eu acredito, eu acho que a pessoa não consegue fazer um cálculo. Ela permanece aonde? Na sua impiedade. Porque começa a criar dentro dela uma sensação assim, ó, tem tantas verdades que nenhuma é verdade. Cada um tem a sua verdade. Porque olha o que o apóstolo Pedro fala. E muitos, versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Uma heresia sempre vai te levar para práticas libertinas. E a Bíblia está dizendo que poucos seguirão as suas práticas libertinas, sim? Não. Está falando o quê? Muitos. Está falando quantos? Muitos. Muitos seguirão. Olha para o irmão que está do seu lado. É você que está seguindo essas práticas libertinas? É você que está seguindo as práticas libertinas? Fala assim, sou eu não. Não fala para a pessoa, sou eu não. Agora pergunte para ela assim, qual é a prova que você não está seguindo? Qual é a prova que você não está seguindo? Fala para ele assim, ó, o meu modo de viver. O meu modo de viver. Agora fala para ela assim, você responde ela assim, é por isso que eu estou te perguntando, pelo seu modo de viver. É por isso que eu estou perguntando, pelo seu modo de viver. Aponta no baixo. O nosso modo de viver deveria ser a prova que não estamos seguindo, mas é a prova que estamos seguindo. Vocês entenderam? Sim. Amém ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Entenderam? Sim. Pastor, o senhor está me chamando de libertino? Não, eu não tenho nem capacidade de chamar de libertino. A palavra nos prova. Ela diz, você diz que tem fé? Mostre a tua fé pelas obras. Quem falou isso foi Tiago. Um diz que tem fé, outro diz que tem obra. Eu provo a minha fé pelas minhas obras. Você não precisa bater no peito e falar, eu tenho fé, pastor. Eu creio. A gente fala muito essa palavra, né? Eu creio. Querido, o seu comportamento diz se você crê ou não. Alguns não sabem nem olhar, nem perceber quando o comportamento da pessoa está dizendo que ela não crê. Tem gente que está tão perdido, está tão certo, não sabe nem identificar quando não ou não. Quando não ou sim. Não sabe nem identificar. Mas para quem sabe identificar, às vezes você tem que ficar calado. Porque às vezes você tem que fingir-se de cego, sim ou não? Porque a pessoa está falando assim, ó, eu creio, mas o comportamento dela mostra que não crê. Você crê? Eu creio. Você crê? Que se você ir lá e bater, mas eu já fui 3 vezes, vai lá na empresa, leva de novo o currículo, fala que você quer falar com o dono. Ah, eu já fui, eu já deixei. Então, mas vai lá de novo. Fala que você quer falar com o dono, ele vai dar o emprego para você. Não, eu creio que ele vai dar o emprego, mas eu acho que não precise não. Eu creio que ele vai dar o emprego porque eu já deixei o currículo, mas não precisa aí, porque eu já deixei o currículo. Não, mas eu creio, pastor. Não, mas eu acredito. É só acho que não precisa. A boca fala que crê, mas o comportamento não demonstra. Certo? Essa pessoa crê? Não. Crê, igreja? Não. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. O meu e o teu comportamento é o que testifica se você e eu estamos seguindo ensinamentos falsos ou não. É o teu e o meu comportamento. Quem aqui crê
que ainda que uma pessoa não queira Jesus, queira as drogas, a bebida, a prostituição, mas quem crê que a sua oração tem mais poder do que a vontade da pessoa? Quem aqui crê, diga amém. Amém. Quem não crê, diga não crê. Bom, então todos creem, certo? Sim. Quem crê, diga amém de novo. Amém. E vocês que creem, que disseram amém, que foram todos, óbvio. Tem algum parente ou alguma pessoa, um amigo, que está vivendo uma vida errada, longe de Cristo, que você ama muito? Diga, tem. Tem. Tem? Ok. Quanto você ora por essa pessoa? Quem aqui ora bastante? Diga, ora bastante, né? Orar hoje, orar semana que vem. Todo dia. Não é esforço, pelo contrário, concentra e esforço. Levanta de madrugada se preciso for, acorda antes do trabalho se preciso for, chora se preciso for. Okay? Isso é orar bastante. Orar bastante não é, passou 10 anos. Pode passar 10 anos e você orou uma vez só por mês, ou só quando a igreja lembrava de orar pela família. Não, eu estou falando de orar intensamente, sem nunca desfalecer por essa causa, crendo que ela vai se reverter, mesmo que a pessoa não quer. Quem aqui, seja sincero, tá? Você pode me enganar. Há momentos que é até bom ser enganado, né? Acaba com o assunto, não tem mais problema nenhum. Mas Deus conhece os corações. Diga aí, quem aqui ora sem cessar? Diga amém. Então você não crê. Eu não quero aqui ofender, eu quero revelar. Você não crê. Porque o teu comportamento fala mais do que as tuas palavras. Uma criança pode falar, eu sou obediente, eu obedeço, enquanto está desobedecendo. É o que nós fazemos. Eu creio, mas não creio, não tenho fé. Por quê? Porque uma fé morta não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que se materializou em obras. Eu sei que você acredita. Não confunda fé com acreditar. Eu acredito que há poder em Deus para salvar uma pessoa e libertar, mesmo que ela não queira. Ok. Eu acredito. A palavra que dá. Eu acredito. Acreditar não muda nada. Agora crer, que vem da palavra critério, que faz alusão à palavra fé, crer, ter fé, ela vai mudar, ela vai se libertar. Não se prova pelo quanto você fala, se prova pelo quanto você faz. Se você não respondeu sim, desculpa, com toda humildade, você não crê. E é esse dogma que eu quero que vocês desfaçam. É esse dogma que eu quero que vocês se libertem dele. É dessa heresia que a gente acredita que o que a gente fala é o que a gente faz, e é mentira. Eu busco a Deus. Às vezes você está falando com um ímpio, né? Uma pessoa que não é crente. Aí você fala, olha, eu sou crente, eu busco a Deus. Aí eu te pergunto, quem aqui já falou, eu busco a Deus para alguém? Diga amém. Amém. Eu creio que a maioria, eu já falo, às vezes a gente fala toda hora. A gente fala, vou para a igreja buscar Deus. É ou não é verdade? Sim. Eu vou buscar Deus, eu busco a Deus, louvado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de te buscar. Aí Jesus olha para você e fala assim, larga de mão, mentiroso, que tu não me busca. Não, Senhor, obrigado pela oportunidade. É só oportunidade, porque aproveitar a oportunidade você não aproveita. Porque quando a Bíblia vai falar sobre o que é buscar a Deus, não tem na nossa vida. E é esse dogma, presta atenção, o falso profeta usa de uma verdade para fixar uma heresia. Ele diz assim, o falso profeta, os crentes é tudo hipócrita. Olha o que um falso profeta diz. Eles vão para a igreja, ora na igreja, canta na igreja, mas na casa deles não dobra o joelho uma vez para orar. É verdade? Não, a moral que ele está trazendo, a doutrina que ele está trazendo é uma verdade? Sim ou não? Vocês não sabem? Vocês não sabem?
É uma verdade? Sim. É uma, mais alto, é uma verdade? Sim. Porque eu não posso crer que eu estou buscando a Deus quando eu faço só na igreja. Certo? É uma verdade. Então ele usa uma verdade, uma crítica. Aí, o que ele traz depois dessa crítica? A heresia. Por isso que não importa ir para a igreja, tem que buscar Deus em casa. Aí ele traz uma heresia, porque a Bíblia fala sobre se reunir. Se é nesse salão, se é no quintal de alguém, se é no terreno, se é na praça, a Bíblia fala sobre a reunião, a congregação dos irmãos. Então ele traz uma crítica verdadeira que nós também nos autocriticamos, mas a crítica verdadeira é só para embrulhar a heresia. E aí, quando a pessoa está convencida pela crítica, porque a pessoa fala, é verdade, conheço um monte que fala que busca a Deus, mas só ora na igreja, só pega na Bíblia na igreja, só lê a Bíblia na igreja, mas em casa não busca não. Eu conheço um monte, é verdade. Quando a pessoa, ela cai nessa crítica verdadeira, ela confia naquele que está pregando. Aí o que prega fala assim, por isso que Deus falou, às vezes até usa a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta e busca Deus. Querendo, você não precisa de igreja, entra no quarto, fecha a porta e busca. Gente, entra no quarto, fecha a porta e busca Deus, é orar. A Bíblia está falando sobre comunhão particular, mas Jesus foi o que mais se reuniu com gente. Os apóstolos foram o que mais se reuniu com gente. Atos dos Apóstolos conta várias reuniões. Os apóstolos não andavam sozinhos. Estar junto. A Bíblia fala sobre a ceia, o partir do pão, a comunhão, dia a dia. Mas como a pessoa abraçou aquela verdade crítica, ela também está totalmente vulnerável para a heresia. E é por esse motivo que o apóstolo Pedro vai falar o que ele vai falar aqui no seguinte. No versículo 2 ele disse, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será o quê? Difamado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, é por essas nossas atitudes, que zombam, que escarnecem, que fazem chacotas, sobre a verdade. Porque muitos seguem as práticas libertinas e erradas dos falsos mestres. Sabe como é que fica a verdade, a pregação da verdade, a palavra da verdade? Difamada, mal falada, escarnecida. Hoje a internet deu voz para todo mundo, e qualquer cara se sente no direito de chegar, abrir a boca e falar que é um bando de gado. Eles falam assim, crente é um bando de gado. Mas sabe por que eles têm essa coragem no peito para falar? Porque a igreja se comporta, a igreja não, muitos se comporta como gado. É aquele que só pasta quando o dono libera para comer. É como se o salão aqui fosse um lugar para ler Bíblia e fora não fosse. É como se o salão aqui fosse um lugar para orar e buscar a Deus e fora não fosse. É como se aqui eu tenho que sorrir para o meu irmão, cumprimentar a paz como se estivesse tudo bem, mas lá fora a gente se arranha nas unhadas. É como se aqui eu tivesse que ser puro, mas lá fora eu posso expelir meus venenos. É por esse comportamento que muitos estão seguindo heresias que nem sabem de onde veio, que a palavra da verdade será difamada. E estamos vivendo esse tempo. A palavra da verdade está sendo difamada. Difamada. A culpa é de Deus? Não. A culpa é de Cristo. Cristo morreu mal morrido? Entregou sua vida mal entregue? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não. A culpa é de quem? É de quem não segue de verdade. É de quem não busca de verdade. Você fala, pastor, mas eu sou crente há 8 anos. Então tudo que acontecer é culpa minha? Não, mas você está corroborando. É o exemplo do rei que pediu para fazer um lago de vinho. Sim ou não?
eu quero que faça um lago de vinho. Fala para cada integrante do reino trazer 1 litro de vinho. Todos colocaram no odre a sua porção, 1 litro. Chegaram lá, despejaram de noite. Chegou de noite, lá todo mundo despejou. De manhã o rei saiu lá para festejar o lago de vinho. Quando ele chega, tem um lago de água. Cadê o lago de vinho? Quando foi averiguar, perguntou para um: você trouxe vinho? Eu pensei que todo mundo ia trazer vinho, eu trouxe água e achei que não iria fazer diferença. O problema é que todo mundo pensou a mesma coisa, que a sua má atitude não faria diferença. Aí na somatória fez diferença. Mas eu só sou crente há 8 anos, eu não venho escandalizando o nome de Cristo nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, ok. Mas aí todo mundo pensando assim, querido, o evangelho de Cristo será difamado, porque muitos, não é poucos, é muitos seguirão essas doutrinas destruidoras. E não tem outro jeito. Você não vai conseguir. Pastor, o que você prega é suficiente para eu me consertar? É o suficiente para você se consertar. Mas não é pleno. Eu não tenho tempo. Nem você aguenta. Nem tu aguenta. Eu vejo aqui o estudo, o pessoal vem, aliás, quero dar parabéns. O pessoal vem, honra, não falta, aqui, aprende. Mas sempre uma hora que a mente parece que absorveu muita informação. Quando você não é acostumado a ler, refletir, a cabeça dói quando você lê muito. Eu já não sou acostumado, tem outros que são acostumados. Tem outros que são mais acostumados que eu, lê 12 horas por dia, lê 16 horas. Tem um filósofo aí na internet que ele fala que o certo de quem quer ler mesmo é andar com o livro. Leva o livro para todo canto. Esse negócio de parar para ler um livro, isso é história de quem não quer aprender. Diz ele, quem quer ler um livro e aprender, carrega o livro para todo canto, toda hora está abrindo e lendo. Assim ocupa a mente. Essa é a melhor forma de memorizar, ele falando para a repórter. Tem pessoas que não conseguem. Pastora, eu não tenho tempo. Ok, compra uma Bíblia, não precisa ser mais de estudo grossa, começa parecendo um bloco. Ok, é pesada. Compra uma fininha, compra aquelas flexíveis, certo? Capa flexível, carrega ali facinho na mochila. Está no ônibus, abre um pouco, ali sua mente já focou na palavra. Está no horário do almoço, abre um pouco. Está voltando do serviço, abre um pouco. Está na fila do terminal, abre um pouco. Quando andar, você não precisa nem olhar para a pessoa, só faz assim, ó. E é só continuar. Aí você vai perceber que esse pouquinho aqui, esse pouquinho ali, ocupou a sua mente o dia inteiro com a palavra. E que nesse pouquinho aqui, no pouquinho ali, no pouquinho ali, no pouquinho ali, no pouquinho ali, antes de dormir mais pouquinho, tu leu 3 horas no dia. Coloca um aplicativo no teu celular, que ele faz a somatória do tempo que você fica no Instagram, WhatsApp, YouTube, em todos os seus aplicativos. Você vai ficar de queixo caído, porque não parece. Mas 5 minutos que você entra para responder, 15 minutos que você entra para resolver um assunto, 20 minutos que você entra para ver um vídeo, sei lá o que é para outro. Quando você chega no final do dia, à meia-noite, ele te dá um relatório. Quando você vai ver, 3 horas e 45 minutos só no WhatsApp, 42 minutos no Instagram, no YouTube, voltando do ônibus da empresa para casa. Aí você pega ali 1 hora e 20 minutos. Quando você vai ver, você não percebeu o quanto você olhou para a tela. E eu estou dizendo isso porque eu baixei o aplicativo. Por isso que eu toda hora estou assim, tipo, jejum de celular, sem celular. Por quê? Porque eu sei que do grão em grão a galinha enche o papo. Que de grão em grão a minha carne é completamente já é contaminada. O meu espírito se enfraquece. Minha alma é contaminada de grão em grão. Com o quê? É útil? É útil. Mas eu não uso só para utilidade. Às vezes eu entro com uma coisa útil e me descambo lá. E fico lá. E a gente inventa mentira. Porque a gente fala assim, ó, eu só entro para coisa útil. Nem tudo que a gente entra é útil. Muitos não entendem. Muitos acham que chega a mensagem, eu vejo que chegou, e aí eu não, querido. Tem dia que eu abandono o celular. Eu sinto paz em ficar longe
longe dele. Sabe por quê? Porque eu sei o tempo que rouba. Eu sei o tempo que rouba. Rouba muito. E nós deveríamos empregar esse tempo em conhecer a Cristo. Mas por não conhecer, ou criamos as falsas doutrinas heréticas com os nossos sentimentos, ou deixamos elas chegar no nosso ouvido através de um vídeo, através da fala de alguém no serviço, através do comportamento de um irmão. Gente, nós pegamos aqui na IMAI período que muitos seguiram o comportamento de pessoas que estavam dando certo e fazendo coisa errada. Nós pegamos aqui, nós tivemos aqui. Nós deveríamos estar vacinados quanto a isso, porque ele diz: e muitos seguirão as práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será o quê? Difamados. E por que será difamado? Porque as pessoas, eles, os falsos mestres, são movidos por avareza. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Ei, sabe como é que a sua alma é explorada? Não é com uma arma na mão, é com palavras. E fictícias aqui é trazendo um ensinamento fora da realidade que aconteceu quando Cristo Jesus veio a essa terra. O inferno não existe. Pronto, Jesus mentiu. Porque Jesus falou que Deus tem poder para jogar o corpo e a alma no inferno. Pronto, o inferno existe. Aí vai os pregadores: o inferno existe. E como é gostoso acreditar que o inferno existe. E tem um monte de gente que se sente confortável em acreditar que o inferno não existe. E aí quando você prega o inferno, você quer controlar o povo pela pregação do medo. Aí você vira o pregador do medo, só de pregar o inferno, só porque a outra pessoa quer ficar confortável crendo que o inferno não existe, e tornando Jesus um mentiroso. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no quê? No esquecimento. Final do versículo 3. No esquecimento. Sabe por que a condenação deles não caiu no esquecimento? A condenação nem dos falsos mestres, nem daqueles que seguem eles, não caiu no esquecimento. Porque, versículo 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Ei, olha para cá. Quando Lúcifer estava no céu, o anjo mais excelente, com mais glória, ministro de louvor, forjado com todas as pedras preciosas, é o que o texto bíblico diz. Quando achou-se maldade nele, ele foi poupado da sua condenação? Não. Pois Deus não poupou anjos que pecaram, quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão. É óbvio que não são correntes literais, certo? Prendeu eles numa escuridão, reservando-os para o juízo. Eles estão reservados para o juízo. O que quer dizer isso? Não adianta o que fizerem. Vão passar pelo juízo. E olha o que o texto diz, o 5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador do quê? Da justiça. Tem que ser mais alto. Pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha para cá. Aí aqui Pedro vai começar a falar. Ele vai usar o passado para validar o que ele está falando. Uma das atitudes de Deus. Os anjos pecaram, os que pecaram, foram presos quando pecaram, estão reservados para o juízo. O mundo antigo que ele fala é o mundo antes do dilúvio. Entenda uma coisa, eu creio que o jardim do Éden era um jardim físico. Há quem crê que era espiritual, não faz sentido para mim. Era um jardim físico, ok? Quando a terra se encheu de água, se foi um dilúvio global, o jardim do Éden também ficou imerso debaixo d'água. Certo?
o mundo antigo como era, não existe mais. Os rios que existiam não existem mais. Em qual sentido? Os rios que abriram outro braço. Era um rio que ele era só um braço só. Subiu água, abriu outro braço. Quando abaixou, já escorria água para outra parte. Árvores que ficaram debaixo da... A gente não entende os efeitos colaterais. O mundo antigo, Deus não poupou. Ele poderia exterminar a sua humanidade. Não, ele deixa o planeta debaixo da água. Há quem não crê. Eu creio. Porque se eu creio que ele vai voltar, o que me impede de crer que ele deixou o planeta debaixo da água? Se eu creio que ele criou o mundo, a terra, criou tudo, o que me impede de crer que ele deixou debaixo da água? Que dificuldade eu terei? Nenhuma. Aquele mundo antigo, comida, fruta, que não existiu mais, porque se misturou sementes. Lembre-se que menino lá, o João menino, né? Noé levou sementes para plantar. E no novo mundo dele, que estava todo destruído, ele teve que plantar. A primeira coisa que ele plantou foi vinha. Mas ele teve que plantar. Deus não poupou os anjos. Deus não poupou o mundo antigo. Na época de Abraão, Deus não poupou Sodoma, nem Gomorra. Condenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Final do versículo 6. Sodoma e Gomorra é exemplo do que vai acontecer com os que escolhem viver impiamente. Vai morrer no fogo, certo? Versículo 7. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Opa! Perceba que quando ele fala do mundo antigo, ele não esquece de citar quem? Noé. Sim ou não? Sim. Quando ele fala de Sodoma e Gomorra, ele não esquece de citar quem? Ló. Sabe por quê? Porque ainda que pareça que esteja tudo perdido pelos nossos erros, ainda há esperança para o que se arrepende e escolhe viver um modo de vida que agrada a Deus, que é totalmente contrário ao modo de vida libertino que esses falsos mestres ensinam. É como se ele dissesse assim, ó: o mundo antigo foi destruído, mas salvou-se Noé e Sete com ele. Sodoma e Gomorra foi destruído e serve como exemplo, mas salvou-se Ló e suas filhas. É como se ele dissesse assim, ó: ainda que a maioria seja condenada, escolha ser parte da minoria, do remanescente, do justo, do que aflige a sua alma. Olha o que ele diz no versículo 7: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Agora olha para o seu irmão e pergunta para ele se ele fica aflito. Fica aflita? Com o pecado do mundo? Com o pecado do mundo. Não, querido. A gente não apenas fica aflito, como a gente segue os pecadores. Pastor, você está pregando divisão? Não, eu estou pregando que você precisa tomar uma escolha. Amar a todos, mas escolher com quem andar. Como dizia não vou usar essa frase não, deixa. Mas você escolhe, você escolhe, glória a Deus, você escolhe, já todo mundo já sabe. Você escolhe como deve andar. Se você quer voar como águia, ou se você quer voar na altura que um pombo voa, ou se você não quer nem voar, quer andar como galinha. Nenhum animal é inferior ao outro, mas as capacidades são diferentes, sim ou não? Sim. Você que escolhe. Não, a gente não fica aflito, a gente segue. A gente segue o ímpio que bebe, o ímpio que vive em prostituição, o ímpio que está no 5º, 8º, 13º casamento. A gente segue o homossexual, acha legal, sorri, bacana, tem desejo de conhecer. A gente segue a banda. Foi nostálgica. Foi nostálgico, ok, foi nostálgico. Também tem bandas nostálgicas da minha época, mas a minha consciência não me permite. Eu lembro, poxa, mas não, vou focar. Por quê? Porque eu não, a gente não fica aflito pela conduta insubordinada, porque eles não se subordinam a Deus.
Por isso que a gente segue. Porque a gente também não se subordina. Quando você se subordina a Deus, querido, você aflige a sua alma, sabendo o risco que estão correndo de ir para onde? Para o inferno. Guarde no seu coração esta palavra. Guarde no seu coração. Tome uma escolha. Escolha fazer parte daqueles que empregam esforços, porque sabe que Deus já deu tudo que os capacita para ter uma natureza divina. Coloque os seus esforços, concentre os seus esforços para ter as qualidades que nós ouvimos nos cultos anteriores. Faça a manutenção da sua santidade. Leia a palavra, pratique-a e deixe ela mudar a sua mente. Deixe a palavra governar os seus sentimentos. Peça para o Espírito Santo capacidade para dominar teu corpo. E quanto forma você está mais perto de Deus, você vai dominar. Por quê? Para que o seu sentimento não mude a verdade que está dentro do seu coração. E quando vier uma pregação, ou uma pregação falsa, ou um sentimento que quer trazer uma heresia destruidora, você está municiado para poder combater as palavras ou os pensamentos do que muitos falsos mestres têm falado. Eu digo a vocês, estamos vivendo um campo minado. É muito fácil hoje você ouvir e acreditar numa heresia, porque há mais herege, há mais falso mestre, que são avarentos. Perceba, não prego nada contra dinheiro. Um dia eu desejo ficar rico para realizar tudo que eu tenho vontade de fazer, mas não uso do evangelho para ficar rico. Não uso do evangelho. Há outros que eles usam. Não é uma questão de salário, é um uso abusivo do evangelho para ficar rico. Para ficar rico, é literalmente isso. Só que ao invés das pessoas justas ficarem aflitas, elas almejam chegar na posição daquele homem. E ela fala: olha, aquele homem, quem diz que Deus é contra dinheiro? Olha, que ele prospere. Que ele prospere. Parei para você cortar, tá? Que ele prospere e que eu também prospere. Ou seja, cada um desses seguindo a avareza do falso mestre. Queridos, só através disso aqui, só através da palavra, você vai ter garantia da verdade. Não estou pedindo para você, nem o apóstolo Paulo, ser um grande teólogo, ser um Edwards da vida, ser um John Wesley, um Charles Spurgeon, um John Piper, um Paul Washer. Não estou pedindo para você ser um desses, ou um Paulo da vida. Quem dera, se nós tivéssemos tanto desejo por Deus. Mas o pedido ainda não é esse. O pedido é: tenha comunhão com Cristo para salvar a sua própria alma. Tenha comunhão com Cristo para estar defeso, protegido contra as doutrinas, falsas doutrinas destruidoras, que podem vir de forma externa ou ser criada dentro do seu próprio coração. Conheça a Deus o suficiente para que quando os seus sentimentos doerem ou mudarem, eles não governem você. E a Bíblia não nos requisita que os nossos sentimentos sejam inabalados. Sentimento é sentimento, a palavra já diz, é o que sente. Se cortar meu braço, eu vou dizer ai. Se cortar minha mão, eu vou dizer ai. Se eu torcer o pé, eu vou falar ai, meu Deus do céu. É normal sentir. Por isso que a palavra em sentimentos é normal sentir. O que não é normal é ser governado pelo que sentimos. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos. Você já viu a novidade que o Podbem preparou para você? Agora, além do YouTube, Instagram e outras plataformas, também estamos no site. O Podbem tem o site no ar, onde você pode estar acessando e usufruindo de todo o conteúdo disponibilizado no site. No seu aparelho celular, ao clicar no canto superior, você acessa o menu. Ali você terá o propósito, vídeos e séries, você terá citações cristãs, você terá estudos
estudos e comentários, o Fale com a Nossa Equipe. Através do site, você também, no canto inferior, tem o botão de WhatsApp, aonde você clica no botão e é direcionado para o seu WhatsApp. E você pode estar falando diretamente com o Podbem. Ou seja, não deixe de usufruir este conteúdo. Pelo contrário, acesse podbem.com.br e usufrua desta novidade para você.